pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como de costume, toda semana estou disponibilizando 2 aulas e hoje a aula é sobre como conquistar as crianças sabendo ouvir. Ouvir é um dos passos mais importantes na educação. Quando aprendemos a ouvir, temos mais chance de sermos ouvidos também. E com as crianças não é diferente. Costumamos, por vezes, ser uma metralhadora de regras e esquecemos de ouvir os nossos filhos. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor. As crianças se sentem encorajadas quando pensam que você entende o ponto de vista delas. Assim que se sentem compreendidas, elas ficam mais dispostas a ouvir o seu ponto de vista e a trabalhar na solução do problema. Lembre-se que elas estarão mais dispostas a ouvir você depois de se sentirem que foram ouvidas. E como faço para que a criança sinta que está sendo realmente ouvida e compreendida? Você pode conseguir em 4 passos muito importantes. Primeiro, expresse compreensão pelos sentimentos da criança. Certifique-se também de confirmar com a criança para saber se você está certo a respeito do que ela está sentindo. Segundo, mostre empatia sem mostrar concordância. Empatia não significa que você concorde ou dê permissão, apenas significa que você compreende a percepção da criança. Terceiro, se a criança for maior, a partir dos 6 anos, você pode compartilhar seus sentimentos e percepções. Lembre-se que quando falamos de forma amigável e sincera, a criança sempre estará pronta a ouvi-lo. Quarto, convide a criança a pensar em uma solução. Pergunte se ela tem uma ideia melhor para fazer, para evitar esse problema no futuro. Se ela não souber, você pode oferecer sugestões para redirecionar a criança para um comportamento melhor, ok? Uma atitude de amizade, carinho e respeito é essencial para os passos que falei. Quando você usa esses passos, motiva a cooperação da criança. Eu vou deixar um exemplo prático para entendermos melhor os 4 passos, ok? Então, uma criança chega da escola reclamando, resmungando e diz: a professora me gritou na frente da sala inteira. A mãe coloca as mãos nos quadris e pergunta com uma voz de acusação: mas o que foi que você fez? A criança se defende automaticamente dizendo: eu não fiz nada. A mãe responde: ah, por favor, professores não gritam com os alunos por nada. O que você fez? A criança, sem resposta, apenas encara a mãe mal-humorada. Então, o que você vai fazer para resolver esse problema agora? A criança responde: nada. Essa comunicação não deixa espaço para a criança expressar seus sentimentos. Ainda o tom de voz de acusação, que a mãe nem sabia o que tinha acontecido, não sabia nada para falar que professores não gritam ou reclamam com alunos se eles não fizeram nada. Entenderam? Então, a criança chateada olha para a mãe com suspeitas. E como poderia ser melhor? Com tom de voz amigável, ela poderia ter dito: eu imagino que você tenha ficado com vergonha mesmo, quando sua professora gritou com você na frente dos outros. O que aconteceu para que ela agisse dessa maneira? A criança já olha de uma forma que está sendo compreendida. A mãe, a partir daqui, pode compartilhar, se quiser, alguma experiência que já teve, como: ah, eu também já me senti assim uma vez. Eu fazia o 4º ano quando levantei para apontar o lápis na prova de matemática e a professora não gostou e me gritou na frente dos outros. Eu fiquei com vergonha. A criança imediatamente quer compartilhar o que aconteceu, porque você compartilhou o seu sentimento e teve interesse no sentimento dela. Você empatizou com ela. Tudo que fiz, mamãe, foi pedir um lápis emprestado a um colega e eu não achei justo o que a professora fez. A criança conseguiu entender que ela poderia ser ouvida. Muitas vezes nossos filhos falam conosco, mas estamos tão ocupados, tão atarefados, que não percebemos nem como falamos.
Se pararmos para pensar um pouquinho, nossos filhos só querem ser compreendidos, ouvidos e aceitos. A mãe logo respondeu: bem, eu realmente entendo como você deve ter se sentido. A partir daqui, a mãe pergunta para a filha: você consegue pensar em algo que possa fazer para evitar esse tipo de problema da próxima vez? Então a criança pode responder: vou me certificar, mamãe, se tenho mais de um lápis para que não preciso tomar emprestado. Veja que a partir da primeira fala já se pode evitar o aborrecimento, mas só quando ela demonstrou compreensão e empatia, a criança desarmou, porque sentiu da mãe proximidade e confiança, em vez de distância e hostilidade. Relatei esse exemplo aqui, mas é exatamente o que acontece no dia a dia. A falta de paciência, as respostas automáticas, sem observação de emoções. Muitas vezes os pais não têm o interesse de ouvir as crianças, não porque não querem, mas por acharem que estão perdendo tempo. O sentimento por trás do que dizemos ou fazemos é muito mais importante do que o que realmente dizemos ou fazemos de fato. O que fazemos nunca é tão importante do que como fazemos. O sentimento e a atitude por trás do que fazemos irão determinar o como. Um adulto pode perguntar: o que você aprendeu com isso? Com um tom de voz de acusação e vergonha, ou com um tom de voz que demonstra empatia e interesse. Um adulto tanto pode criar uma atmosfera que incita proximidade e confiança, como uma atmosfera que cria distância e hostilidade. Os pais quase nunca conseguem perceber que muitas crises de birras ou mau comportamentos são aumentados porque eles mesmos não conseguem se controlar e acabam piorando a situação. É surpreendente como muitos adultos acreditam que podem ter uma influência positiva nas crianças depois de criar distância e hostilidade, em vez de proximidade e confiança, entendem? O sentimento por trás das palavras é sempre mais evidente em nosso tom de voz. Acrescentar humilhação viola o conceito básico de respeito mútuo. Isso também muda o que poderia ser solução para punição. Vou dar outro exemplo para você entender melhor. Se uma criança derruba o leite no chão, qual é a solução? Seria ela limpar a sujeira. Se o adulto envolve a criança por meio de palavras gentis e ao mesmo tempo firmes, ok? Como? Você pode perguntar: o que você pode fazer em relação a isso? Mas geralmente não é assim que acontece. O adulto não tem paciência e não usa um tom de voz gentil e respeitoso, mas usa palavras que muitas vezes causam vergonha e dor, como por exemplo: você é sempre atrapalhado, não presta atenção no que está fazendo, tudo derruba, não sabe comer sem derrubar nada, limpe isso imediatamente. E a partir de hoje, eu que coloco o leite, já que você não consegue fazer nada direito. Algo que é tão pequeno vira um turbilhão de emoções negativas na criança. E isso só demonstra que a criança é incapaz de fazer algo sozinho. Envolver as crianças respeitosamente as convida a se sentirem capazes de usar seu poder de forma participativa. Nossos filhos erram, derrubam coisas, muitas vezes se comportam mal, é verdade, mas devemos encorajá-los a tomar decisões melhores. E em todos os casos, os adultos vão experimentar mais alegria e mais resultados positivos quando se lembram de assegurarem que a mensagem de amor tenha ficado clara. Então é isso, gente. Quando nos disponibilizamos para ouvir e não só falar, construímos um relacionamento baseado na proximidade e confiança. Existem vários tipos de comunicação. Essa é uma delas, aprender a ouvir. Então vamos, gente, aprender a ouvir os nossos filhos, entender os seus sentimentos, ok? Até a próxima!